Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, gente? Meu nome é Wagner Lacerda, eu sou professor de português do Linguagem Diplomática e vou conversar um pouco com vocês sobre o resumo de julho. Eu penso sempre um pouquinho no máximo de abrangência possível. Nós vimos fazendo 2 meses resumo de texto de livro, né? Resumo de texto que abrange, às vezes, ensaios, né? Textos ensaísticos, algumas questões. Teve um do Sérgio Buarque. Né? E aí eu mudei um pouquinho. Eu resolvi alterar um pouquinho a perspectiva e trouxe um texto de um artigo, né, do site Outras Palavras, que é um site muito bacana. E aí eu escolhi um texto sobre a questão das vacinas para vocês que forem fazer, que fizeram, tentar uma outra forma, um outro caminho, né? Para a gente não ficar sempre naquilo. Vocês vão ver, quem tem acompanhado o trabalho, que eu estou sempre variando. Estou sempre tentando. Se o comentário era sobre um poema, no mês seguinte é uma notícia de um jornal, eu vou tentando mudar, mas sempre com aquela pegada CACD, né? Ligando aí com questões do nosso tempo, com questões muito concretas e que falam diretamente a nós, ou pelo menos ao cargo, à função, à história do Instituto Rio Branco, e assim vai. Né? Esse texto, ele diz o seguinte: patentes na OMC, uma derrota para os países do sul global. Pandemia de Covid-19 reativou o debate, deve ter saído alguma coisa errada, sobre a quebra de patentes para medicamentos e vacinas. Apesar de sua união em torno do tema, países subdesenvolvidos sofreram uma derrota. Aí começa, no dia 17 de junho e tal. Olha como essa chamadinha, esse quase, vamos dizer, um subtítulo, ele já te encaminha uma mão na roda para você fazer seu resumo. Ele já deu um resuminho para a gente aí, né? Ele já está indicando, está falando sobre a questão da quebra de patentes e como apesar dos países subdesenvolvidos terem se unido em torno dessa quebra de patentes, eles foram derrotados. Já temos um caminho, olha que bacana, não é? E aí ele começa dizendo, né? Aqui ainda tem alguns hiperlinks, né? Ainda estão aí de azulzinho, não é nada para o resumo não, tá? No dia 17 de junho saiu fumaça branca da chaminé da Organização Mundial do Comércio, a entidade responsável, isso tudo é supérfluo. No dia tal, não, olha só, na questão, aí fala do TRIPS, né, da sigla e do aspecto dos direitos de propriedade intelectual. Aí olha só, olha esse trecho. Firmado na virada do século, tal compromisso obriga os países membros da OMC a adotar padrões mais rigorosos de proteção patentária. Percebem? Essas definições são essenciais para um resumo. Né? A OMC, TRIPS, o que é o acordo? Está dado aí. Consequentemente, vai encarecer o acesso às inovações, né? Inclusive no setor farmacêutico. Né? E aí tem a posição dos ativistas, né? Movimentos populares, movimentos ligados à saúde, já que a OMC rejeitou a isenção total, né, da questão das patentes. Ou seja, nesse simples parágrafo, você já tem todo um caminho. Os países membros da OMC, o acordo, né, a questão da quebra de patente e a questão da patente em torno do direito intelectual. Porque o resto do texto, ele vai trabalhar esse conceito. Né? Afinal de contas, qual é o centro do texto? É o direito à propriedade intelectual de quem cria as inovações versus o direito à saúde de um mundo sendo dizimado por um vírus terrível, milhões de pessoas morrendo. E aí? Porque isso é o que está sendo colocado. Agora, aí tem um trecho mais lá para frente que ele fala, né, a questão da propriedade intelectual, ela abranger medicamentos também, isso é muito complexo.
né? Essa é uma questão muito complexa. Isso aí poderia, inclusive, ser um exercício de comentário, né? E aí ele fala, né, continua falando, né, da entrada da proposta que a Índia e a África do Sul fizeram, da isenção. Eu acho interessante colocar. E aí tem falas, né? Houve um esvaziamento da proposta, tal. Eu acho que aí é desnecessário. Isso tudo se resume com uma frase, né? A proposta, entanto, foi esvaziada, né? Por exemplo, é uma possibilidade, né? Aí fala sobre as conclusões, vem a questão do valor, né? Aí ele se aprofunda um pouquinho, vai passando pelas questões ao diretor. Acho que é legal falar da questão da como isso aconteceu, a discussão do HIV, AIDS, para fazer possível comparação, né? Para poder estabelecer uma possível linha. E aqui, né? Isso aqui eu também deixaria. Apesar do TRIPS possuir cláusulas que permitem flexibilizações, elas são de difícil utilização devido a dois fatores principais. Isso eu colocaria. O que inviabiliza, né, essa questão da quebra das patentes? Para mim, isso é essencial do texto. Né? Essencialmente, é o acordo que envolve a questão direito intelectual vezes direito à saúde, né, que acaba opondo desenvolvidos e subdesenvolvidos, e o papel da OMC. Pronto, acabou. Você faz aí tranquilamente aqui as 35 linhas, né, enxugando principalmente esses diversos comentários que a gente vai encontrando. Wagner, mas então os comentários não são essenciais? Nesse caso, não. Pode ser que em outro caso até seja. Né? Claro que você pode introduzir um comentário, você pode citar. Eu acho muito bom, em resumo, quando você cita alguém que você parafraseie, né? Porque ele entra na estrutura do próprio resumo. Lembrando que o resumo tem que ser um texto todo amarradinho, todo bonitinho, todo coeso. Né? Então é preciso ter atenção quanto a isso. Ok?